Boa noite. Boa noite. Questionado, Jair Bolsonaro afirma que o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, tem todo o direito de adiar a implantação do juiz de garantias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres reajusta o frete mínimo para transporte de cargas em até 15%. E você vai ver também. Sobe para 4 o número de mortes associadas ao consumo da cerveja Belo Horizontina em Minas. Ministério da Agricultura aponta que lotes de outras marcas da cervejaria Baker também estão contaminados. Em Fortaleza, homens entram atirando em quadra de futebol de escola e atingem 3 adolescentes. Chuvas intensas atingem São Paulo e Belo Horizonte e provocam estragos e alagamentos. Muita gente está com o seguro-desemprego atrasado por causa da liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O problema foi provocado pela movimentação no Fundo de Garantia, que interfere no recebimento do seguro. Se o Fundo de Garantia for retirado por outro motivo além da rescisão do contrato de trabalho, o sistema do seguro-desemprego é notificado e o beneficiário é obrigado a entrar com um recurso administrativo para ter o benefício liberado. A Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou que todos os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego terão seus pedidos reprocessados e liberados até o dia 22. Já os benefícios solicitados a partir do dia 20 devem ser liberados automaticamente. Desempregados e com pouco dinheiro que recebem, essas vítimas precisam ficar esperando. É muita incompetência. Isso é uma vergonha. O governo divulgou hoje os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Considerado uma prévia do PIB, o IBC-BR teve avanço de 0,18% em novembro, na comparação com outubro. Com isso, a taxa apresenta saldo positivo de 0,95%. Já em relação a novembro de 2018, a alta foi de 1,10%. O índice considera as variáveis da indústria agropecuária e serviços, além dos impostos sobre produtos. Em Suzano, na Grande São Paulo, uma mãe comemora a ida do filho para casa depois de quase 10 anos. O menino tem AME, a atrofia muscular espinhal, e finalmente vai conseguir receber tratamento médico em casa. Quem conta essa história pra gente é o repórter Giovanni César. Até 2009, Fabiana trabalhava numa fábrica na área de produção. Deixou o emprego no dia em que o filho foi internado. Isso já faz tanto tempo que hoje ela diz ter outra profissão. Cuidadora do Felipe. Cuidadora do Felipe? Uhum, cuidadora do Felipe. Que legal. Felipe vai fazer 10 anos no dia 26 deste mês e foi internado quando tinha apenas 3 meses de vida com atrofia muscular espinhal, a AME. A doença é progressiva, afeta a movimentação e compromete o sistema respiratório. O tratamento, além de caro, é muito delicado. Para ficar dia e noite com o filho, Fabiana deixou a capital paulista e veio morar perto do Hospital das Clínicas em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Em 2014, a família ganhou na justiça o direito de levar o menino para casa. Mas a decisão não foi cumprida. Isso porque um laudo da Secretaria de Saúde de Suzano apontou que a casa para onde ele seria levado era inadequada para o tratamento domiciliar. Agora, a família mora neste condomínio. O imóvel passou por adaptações. Os interruptores, a fiação, as lâmpadas e o forro foram trocados. Com as mudanças, um novo laudo aprovou que a sala do apartamento seja usada como leito.
Só faltava a aprovação do hospital. O documento foi emitido nesta semana e, finalmente, Felipe vai voltar para casa. O Felipe tem esse direito de ter o mesmo tratamento que ele tem no hospital, que é ser assistido 24 horas, de ter toda aquela assistência que ele tem lá. Renato é presidente da associação que auxilia mais de 200 pacientes com AME e defende o tratamento domiciliar. Com certeza em casa, tendo o aparato correto, que é uma empresa de home care que a prefeitura tem que fornecer, com certeza a evolução vai ser muito melhor que morando dentro de um hospital. Segundo o secretário municipal de saúde, a estrutura hospitalar será providenciada pela prefeitura, com a garantia de que, caso necessário, o hospital receba Felipe novamente. Se num passado recente ele não tinha condições de alta, não é porque agora ele tem condição de alta que ele não pode voltar a ter aquela condição. Então, se ele voltar a ter aquela condição, o que a gente faz? Qual que é o nosso encurtamento de distâncias para a gente poder atender melhor? A Agência Nacional de Transportes Terrestres reajustou o frete mínimo para transporte de cargas. O piso passou de 11% para 15%. O novo tabelamento inclui despesas diárias dos caminhoneiros com alimentação e hospedagem. Os preços de itens que fazem parte da tabela, como pneus e manutenção, foram atualizados. Agora, o pagamento do chamado frete de retorno é obrigatório. A norma é válida, por exemplo, para caminhões que transportam combustível e não podem voltar com outro tipo de carga. Em São Paulo, muita gente de férias tem procurado as piscinas dos centros esportivos, especialmente os centros esportivos públicos. E não é só isso. As represas também estão lotadas nesta época. Todo mundo querendo espantar o calorão. O que dizer de um céu desses e um mar de água para se refrescar? Ai, hoje tá um dia gostoso, né? Nós temos que aproveitar. Tá verão, tá sol. É um sol para cada um em temperaturas batendo nos 30 graus. Para quem pode passar um tempinho desse jeito, realmente é uma delícia. Saiu um sol, fez esse calor, tem que aproveitar. Tem que aproveitar, né? Porque uma que eu tô de férias, segunda-feira volta de novo, né? Aí o sol também vai embora e a gente tem que aproveitar, né? E a criançada se diverte. Sol e piscina é a combinação perfeita para curtir as férias. Dá para você mergulhar, tomar sorvete. Dá para brincar com os amigos e dá para trazer muitos brinquedos. As mães ficam só de olho, mas também aproveitam. Também, né? Tem que se divertir com os filhos, né? A capital paulista tem 50 piscinas espalhadas pelos 4 cantos da cidade. Esta fica na Zona Leste, tem capacidade para 5.000 pessoas. E é a maior da América Latina. Mas claro que aos fins de semana, nos dias mais movimentados, isso aqui fica pequeno para tanta gente. Todo mundo querendo aproveitar o calor e o sol forte de São Paulo. Dona Maria veio pela primeira vez. Maravilhoso, é bom, eu gostei, estou gostando, né? Só não pode se descuidar debaixo desse sol. Tem água, tem suco, tem tudo que pode. Tem que aproveitar, mas tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Tá muito calor e tem que passar bastante protetor, principalmente nas crianças. Já entraram já tudo protegido. E nem só de piscina vive o paulistano. Na represa do Guarapiranga, que fica na Zona Sul, são 18 praias regulamentadas pela prefeitura. É mais uma opção de lazer para curtir os dias de sol na capital paulista. Além de ser mais acessível, né? É um lugar mais natural, onde a gente pode trazer a família. É perto da minha casa também e o tempão de hoje estava muito bom para curtir. Muita gente prefere a represa, uma para passear, curtir a natureza, tá? Ir para a ilha, fazer um piquenique, pode nadar, tem parte de praia muito bonita. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. A presença de uma frente fria aumenta a umidade em direção ao sudeste, provocando chuva forte entre o Rio de Janeiro, partes de Minas Gerais e no Espírito Santo. Em São Paulo, a previsão também é de chuva e a máxima não passa dos 22 graus. No sul, o dia será nublado, com pancadas e trovoadas no norte e oeste de Santa Catarina e também no Paraná. O dia também será com pancadas de chuva a qualquer hora no norte do Maranhão, Piauí e no Ceará. No interior nordestino, o sol aparece e o tempo segue firme.
Na região norte, a sexta-feira será com um dia coberto, nublado e com possibilidades de chuvas e trovoadas no Pará, Amapá e também no Acre. Mesmo assim, as temperaturas seguem elevadas, máximas de 31 graus em Manaus. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 36 graus. Mais um temporal assustou os moradores de Belo Horizonte. 7 avenidas foram fechadas pela Defesa Civil. Em apenas 15 dias, o volume de chuva atingiu a média do mês inteiro. Essas imagens mostram como ficou uma das principais avenidas da região do Barreiro, a mais atingida pela tempestade. Isso aqui é o vale, gente. Nesse exato momento, como que o vale está? A chuva foi tão forte que a capital mineira registrou recorde de vias interditadas ao mesmo tempo, 7 no total. O viaduto aqui da Silva Lobo aqui, hein? Evitar de passar, hein, galera? Este vídeo mostra um amontoado de veículos arrastados no meio da rua. A água alagou também uma igreja evangélica. Cerca de 350 pessoas participavam do culto da noite. Alguns fiéis subiram nas cadeiras para se proteger. Outros correram para o altar. O susto vem porque são vidas. Pensa, eu ali tendo que proteger 350. É louco isso. A segunda quinzena de janeiro está apenas começando e o acumulado de chuva aqui em Belo Horizonte já superou a média histórica do mês, que é de 329 milímetros. Na região noroeste, por exemplo, choveu 20% a mais. Os estragos provocados pelo temporal estavam por toda parte. Neste bairro, o asfalto foi arrancado pela força da enxurrada. Patrícia teve que chamar um guincho para rebocar o carro. A água subiu até o retrovisor. Da outra vez eu consegui tirar o carro antes da chuva. Só que dessa vez teve uma tromba d'água muito forte que não deu tempo de eu conseguir tirar o carro de lá e levar para um local seguro. Adriana também teve muito prejuízo. A água entrou nos quartos e na cozinha, atingiu móveis e eletrodomésticos. Depois que o nível baixou, tinha barro até no gavetão da geladeira. Foi terrível, né? Eu comecei a tentar salvar as coisas, mas não teve como salvar. Difícil, né? Ter que recuperar tudo de novo, né? Não é fácil. E tá na mão de Deus. E em São Paulo, a chuva também causou enchentes e prejuízo. No centro da cidade, ruas e avenidas ficaram alagadas. Alguns motoristas se arriscaram. Na região de comércio popular, os ambulantes tiveram que interromper o trabalho. Muitos resolveram ir embora ainda durante a chuva. A zona norte da capital também foi atingida por um grande volume d'água. Este motorista teve que estacionar o carro em uma calçada com um nível mais alto que o asfalto. Comerciantes ficaram ilhados. Este veículo teve problema elétrico e o dono resolveu deixá-lo no meio da rua. Esses outros foram invadidos pela água suja. Veja essa cena que aconteceu no interior de Minas Gerais. Um ladrão foi ignorado pelos funcionários e clientes de um supermercado depois de anunciar um assalto. As câmeras de segurança registraram quando ele chega de capacete na porta do comércio e anuncia o assalto. Algumas pessoas olham, mas parecem não entender e continuam o que estavam fazendo. Um cliente que está no caixa continua tomando a cerveja que comprava. Frustrado, o bandido foi embora para a sorte dos clientes e funcionários. O gerente do supermercado, que fica em São João Batista do Glória, no sul de Minas, contou que só quando viram as imagens é que perceberam que foram vítimas de uma tentativa de assalto. A quadra de futebol de uma escola em Fortaleza foi palco de um tiroteio na noite de ontem. 3 adolescentes foram baleados. Um grupo joga uma partida de futsal numa escola da periferia da capital cearense quando começa a correria. 2 homens com capacete invadem a quadra atirando. Um dos jovens é perseguido pelos criminosos que disparam várias vezes. 3 adolescentes ficaram feridos sem gravidade e foram levados para o hospital. Em nota, o Centro Educacional Doris Johnson afirmou que 2 dos feridos eram alunos da instituição e que a outra adolescente apenas assistia ao jogo. Nenhum nome foi divulgado. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. Um guarda civil municipal de Santo André, no ABC Paulista, morreu depois de ser agredido por jovens dentro de um parque. O parque é o Celso Daniel, um ambiente tranquilo no centro de Santo André.
Mas ontem à tarde não foi assim. O GCM Benedito Manuel da Silva, de 56 anos, abordou um grupo de jovens, foi espancado e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe da Guarda Civil Municipal fazia o patrulhamento de rotina quando houve uma queixa. Jovens fumavam narguile nesse espaço aqui dentro do parquinho infantil, incomodando pais e crianças. O guarda se aproximou e pediu para que o grupo parasse de fumar, mas não adiantou. Depois de uma outra reclamação, o GCM fez uma nova abordagem. Nisso, um dos jovens se irritou e partiu para agressão. Ele deu socos no peito do GCM, que passou mal, perdeu a consciência e teve 3 paradas cardíacas. O guarda foi socorrido ao Centro Hospitalar de Santo André e morreu durante a madrugada. Ele trabalhava há 33 anos como GCM da cidade. Ele fez tudo que estava ao alcance em prol da sociedade, para ajudar o próximo. E de repente, ele já estava perto de conseguir a aposentadoria e acontece isso, que não foi uma fatalidade. O parceiro do GCM Benedito Manuel conteve o agressor, que foi levado à delegacia, prestou depoimento e em seguida foi liberado. Câmeras de segurança do parque podem ajudar a polícia a investigar o caso. Sobe para 4 o número de mortes associadas ao consumo da cerveja Belo Horizontina, em Minas Gerais. 18 casos são investigados. Hoje, o Ministério da Agricultura informou que lotes de outras marcas da cervejaria Baker também estão contaminados. Nas inspeções feitas pelos técnicos do Ministério da Agricultura, foram encontrados monoetileno e dietileno glicol em outras 6 marcas produzidas pela Baker. As substâncias tóxicas usadas no resfriamento da cerveja durante o processo de produção já haviam sido detectadas na Belo Horizontina e na Capixaba, que é comercializada no Espírito Santo. Lá não houve caso de contaminação. Mesmo assim, o Procon Capixaba orientou a retirada de todos os produtos da marca mineira. Todos os supermercados já foram notificados e o pessoal do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento já fez o trabalho de cautelarmente retirar esses produtos do mercado. E os consumidores que por um acaso tiverem isso na casa não devem arriscar, eles devem ou descartar este produto ou procurar onde comprou para não sair com prejuízo e ter o ressarcimento deste produto. Hoje a Polícia Civil esteve na sede de um fornecedor da Baker. A empresa fica em Contagem, na Grande BH. Desde o início das investigações, a cervejaria garante que só usa monoetileno glicol durante a produção das cervejas. Os policiais recolheram produtos químicos que vão passar por perícia. Documentos também foram apreendidos. A cervejaria está interditada desde a semana passada. Os produtos encontrados nas cervejas da Baker são tóxicos e suspeitos de terem causado a síndrome nefroneural, doença que atinge o sistema neurológico e os rins. Até agora, 4 pessoas morreram com sintomas de intoxicação. A última vítima foi um idoso de 89 anos que morreu durante a madrugada no Hospital Mater Dei, região centro-sul de Belo Horizonte. Outros 18 casos são investigados. Um caminhão tombou hoje à tarde na zona leste de São Paulo, invadiu casas e assustou moradores. Marcas de freio ficaram estampadas pelo asfalto. O caminhão descia por esta rua, o motorista não conseguiu parar a tempo, perdeu o controle da direção e o veículo tombou com o peso da carga. 3 casas foram atingidas. Primeiramente pensei que era batida, e depois eu vi estrondo, logo em seguida vi estrondo. Aí eu saí do banheiro, fui até a minha sala, quando cheguei na minha sala já vi só metade da garagem e o caminhão tombado. A parede dessa residência ficou trincada, por dentro e por fora. Bombeiros chegaram para prestar os primeiros socorros e a via foi interditada. Um homem foi levado ao pronto-socorro com ferimentos no rosto. Eduardo Fauzi, acusado de ser um dos responsáveis pelo ataque à produtora Portas dos Fundos em dezembro do ano passado, só deve voltar ao Brasil se a Justiça revogar a ordem de prisão temporária. Segundo os advogados de Fauzi, se a prisão for mantida, a orientação será para que ele não volte ao Brasil. O empresário está na Rússia desde 29 de dezembro e tem passagem comprada para retornar ao país em 30 de janeiro. A Polícia Civil propôs delação premiada para Fauzi revelar quem participou do ataque. O repúdio à produtora aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro, na zona sul do Rio de Janeiro, em represália ao filme, que insinua que Jesus teve uma experiência homossexual.
Mesmo de férias, a criançada pode se divertir aprendendo. Uma exposição no Rio mostra uma fábrica de robôs em forma de animais. Um jeito de ensinar tecnologia respeitando a natureza. Animais feitos de engrenagens, pistões, válvulas. São robôs que reproduzem os movimentos naturais dos bichos. O objetivo nesta exposição é mostrar, brincando, o funcionamento dos animais. A girafa que recebe os visitantes, a mosca, o gafanhoto e a estrela da companhia, o camaleão, que muda de cor e aciona a língua para capturar uma presa. Tudo controlado pelos pequenos visitantes que brincam enquanto aprendem. Estou mexendo na língua, nos olhos. Eu adorei ele. Tudo acompanhado pelas mamães e pelos papais, que também acabam se divertindo e aprendendo. Os adultos aprendem muito, porque aqui a gente fala sobre muitas curiosidades dos animais, muitas curiosidades que os adultos não sabem e acabam aprendendo junto com as crianças. Como enxergam as moscas? Como elas conseguem ficar grudadas nas paredes? Na exposição, os visitantes participam de diversas atividades sensoriais para aprender como os animais funcionam. Aqui as crianças descobrem, por exemplo, o que é ser um morcego e viver pendurado nos galhos das árvores. Ou como a lula gigante se locomove em uma divertida competição. No fim, a visita não é só um programa de férias, mas também uma aula para os pequeninos. A gente está aprendendo sobre a digestão dos animais, a gente está aprendendo sobre os animais. É muito legal, assim, essa exposição. Eu estou achando bem legal. Bem surpreendente, achei que fosse mais chato, mas está muito divertido. A exposição Robozou vai até o dia 16 de fevereiro, no Rio de Janeiro. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo do Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos apresentados pela jornalista Érica Reis são uma parceria do Facebook com a Rede TV. O ex-secretário de Saúde do Rio, César Romero, delator da Operação Fratura Exposta, que investiga fraudes na saúde, foi preso hoje. Segundo o Ministério Público, ele descumpriu o acordo de colaboração premiada. César Romero foi preso preventivamente por descumprir o acordo de colaboração premiada, firmado em março de 2017. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-secretário de Saúde do Rio continuou cometendo crimes após fechar com a Justiça ao proteger um empresário em troca de dinheiro. A delação premiada de Romero levou à deflagração da Operação Fratura Exposta, também em 2017, e diversas investigações de crimes na área da saúde. Após as declarações de Romero, a polícia prendeu o ex-secretário Sérgio Cortes, o empresário Miguel Skin, fornecedor de equipamentos médicos e hospitalares, e o sócio dele, Gustavo Estelita. Os três são suspeitos de participar de um esquema de desvio de dinheiro no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e na Secretaria Estadual de Saúde durante o governo de Sérgio Cabral. Romero foi preso graças a um novo acordo de delação que revelou a quebra do sigilo. As viagens de ônibus em algumas cidades brasileiras estão entre as mais demoradas do mundo. É o que mostra o levantamento realizado por uma empresa de aplicativos de transporte público que inclui 99 cidades de 25 países. O Rio de Janeiro aparece em terceiro no ranking dos que passam mais tempo no deslocamento da casa para o trabalho. Já os passageiros do Recife são os que ficam mais tempo aguardando pelo ônibus. O estudo do aplicativo Moovit levantou a situação em 99 cidades do mundo. E o resultado foi o pior possível para o Rio de Janeiro, onde as pessoas levam até 67 minutos para sair de um ponto a outro da cidade. Eu estou passando de 2h40 a 3 horas para chegar no trabalho, todos os dias. Esgotada, a doméstica Jaqueline já chega cansada ao trabalho. Da Baixada, onde mora, até Botafogo, são no mínimo 2 horas. Muito cansada, estressada, suada, querendo já voltar para casa. Mas aí você pensa até em ficar no trabalho, porque você fica tanto tempo na viagem. Um levantamento do aplicativo Moovit, que mostra onde estão os ônibus e outros transportes coletivos, apontou que o Rio de Janeiro não tem o pior trânsito do país. Mas, curiosamente, quem depende do transporte coletivo passa mais tempo dentro dele aqui no Rio do que em outras capitais. O Rio de Janeiro está espremido entre a montanha e o mar, as nossas vias são mais estreitas, o transporte principal aqui é o ônibus, então
o ônibus sempre fica preso em engarrafamento. Então, como é diferente de São Paulo, que você tem trem, metrô, que facilita o escoamento das pessoas em alta demanda, né? O Gabriel que o diga, 2 horas na ida, 2 na volta, são suficientes para esgotá-lo. Eu tenho que pegar 3 conduções para ir. Uma van para me deixar ao ponto do BRT, o primeiro BRT e depois o segundo BRT. Eu vou em pé em 80% do trajeto, apertado. Eu chego em casa por volta de 11h30, meia-noite. Aí acordo 8 da manhã, às vezes tem dia que eu estou muito cansado, acordo 9 e quando é 11 horas eu já tenho que sair. Ou seja, eu tenho apenas 2 horas de tempo livre para aproveitar ou para resolver alguma coisa. Isso não é vida. Aqui no Recife, a questão é o tempo de espera. Os cerca de 2 milhões de passageiros diários esperam cerca de 25 minutos por um transporte público. É a capital brasileira com tempo de espera mais longo. Em segundo lugar, estão Brasília e Rio de Janeiro. Nessas cidades, os usuários esperam cerca de 23 minutos por um coletivo. A pesquisa realizada pelo Movit também dá conta de que a capital pernambucana é a segunda colocada no Brasil em tempo de deslocamento e a 7ª no mundo. O recifense leva 1 hora e 2 minutos para se deslocar, mesmo tempo que os paulistas. Diane leva 2 horas no trajeto de casa para o trabalho. É bem cansativo mesmo. Agora que está no período escolar, o fluxo, o trânsito está melhor, mas normalmente é bem puxado. Esta arquiteta urbanista analisa que a gestão pública municipal precisa investir em modais alternativos para melhorar a mobilidade. O planejamento urbano, com relação à mobilidade, ela é muito voltada ainda para o transporte individual. Então, isso acarreta uma série de problemas, tanto com relação à mobilidade, com relação a ambientalmente também, Questão da ciclovia, ciclofaixa, que na nossa cidade a gente está vendo uma movimentação crescente, desse processo, mas ainda precisa ser bastante amadurecido. Já a maior cidade do país não ficou fora do ranking. São Paulo está atrás do Rio de Janeiro e do Recife, com 1 hora e 2 minutos na média de deslocamento dos passageiros de casa até o trabalho. O dia foi de despedida em 2 clubes brasileiros. No Grêmio, Diego Tardelli não faz mais parte dos planos do técnico Renato Gaúcho. E o Palmeiras continua enxugando seu elenco para a próxima temporada. Após encaminhar a venda de Matheus Fernandes, o Palmeiras segue se desfazendo de alguns jogadores. Daverson recebeu proposta do Getafe da Espanha. O acordo de empréstimo prevê a obrigatoriedade de compra caso o atacante cumpra algumas metas. Daverson está indo para a Espanha para realizar exames médicos. Quem também deve sair do Verdão é Gustavo Scarpa. O meia está sendo procurado pelo Almeria, também da Espanha. O atleta acabou sendo barrado da partida contra o Atlético Nacional da Colômbia pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Grêmio anunciou oficialmente a rescisão de contrato do atacante Diego Tardelli. Ele foi a principal contratação do clube na temporada passada, mas acabou não vingando na equipe gaúcha. O atacante de 34 anos tinha contrato com o tricolor até o final de 2021. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.